Sexta-feira, a Freeway deve estar uma loucura ali, a saída da Ramiro Barcelo, uma delícia que deve estar. Vai com calma, vai ouvindo o Aragão com o nosso maestro Potatoes, o Batatinha, o Alexandro, porque de futebol você vai ficar sabendo de tudo, que só tem fera comigo aqui hoje. Aliás, quase todos os dias é só fera, né? É difícil vir uma malinha. Sempre tem uns caras bacanas aqui que falam de futebol, falam de política da dupla Grenal. O nosso carro-chefe é Grêmio Internacional, Internacional e Grêmio. O que nos interessa. O resto é papo furado. Mas a seleção vem aqui em junho, hein? Fiquei impressionado. Hein, Eduardo? Com a França. Vai ser um jogaço na nova arena do Grêmio. Inauguração da arena. Como assim? Tu já tá corneteando na abertura do programa, Pedro Alvozinho? Nossa, eu tô comentando. Assumisse o São José e ficou mascarado agora também, é? Diretor jurídico do Esporte Clube São José. Joga domingo, São Zequinha, né? Final, domingo contra o Juventude. Título do centenário, vamos disputar lá. Vai ter título, vai lotar o Passo da Areia. Eu tô aqui com o Rio Nilo e várias lagoas. O Nilo Lagoas está aqui conosco, conselheiro do Grêmio, do MGI. Exatamente. Beleza. O Cláudio Medeiros é um dos maiores líderes do Grêmio do Prata, se não o maior, né? O pessoal tem medo dele lá, eles querem invocar. Não pra tanto assim. É. Do Grêmio do Prata, que era do COF, recuou, e agora vou ficar sabendo. Ontem já teve aqui o César Augusto, e eu já não entendo mais nada da política de clube. Não só do Grêmio, do Internacional também, porque uma hora estão juntos, uma hora não estão, depois voltam, depois se juntam, assim vai indo. E o Vitor Saideles, que é do Convergência Colorada. Tem eleição em março no Esporte Clube Internacional. O pessoal não está falando nisso. Deu crise dia 27 lá. Tô sabendo que deu uma confusão danada, Gustavo. Gustavo é o rei das tardes aqui. Aí o Ibope fica pegando o pé dele, mas eu sei que ele é o rei das tardes. E das confusões também. É? Por exemplo, você não acha que o Internacional, que está sendo tão criticado, está montando um belo time para 2003? Um time 2013? Ah, bom. Um time maravilhoso para a segunda divisão, eu não é? Mas que bárbaro. Ele já chega querendo tumultuar aqui. Pelas contratações, está montando um time para a segunda divisão. Helder, lateral direito, que veio do Nancy, da França. Bruno Pérez, do Santos Futebol Clube. Vitor Júnior, do Corinthians Paulista. Felipe Bastos, esse aqui eu tô... Que ninguémzada, esse cara é bom, mas é bom esse neguinho aqui. Do Vasco da Gama. Williams, da Udinese. E Caio, do Botafogo, são os contratados, ou quase contratados, como queiro, do Esporte Clube Internacional. Queres do Grêmio? Não, eu não. O Eduardo aqui é brincadeira, esse não guri é um trabalha. grande, não é, você não acaba de escalar um belo time para a segunda divisão de 2014? Há controvérsia, vamos debater, senta aí, tu tá com medo ou tua namorada vai te pegar agora? Tocar fogo no troço. Grêmio, Dida, titularíssimo do gol do Grêmio. Ele e as dores reumáticas, né? William José do São Paulo Futebol Clube. O jogador mais odiado do São Paulo 2012. Cris do Galatasaray. Tu só tá contra o duplo Grenal, é isso? Esse é interessante, só que também tá na do Índio, né? Tocou bola em profundidade, ele não pega tem o recuperação. atacante, não. Pará em definitivo, Souza em definitivo. Isso aqui é permanência, na verdade. Souza é boa, Pará também. E esse guri aqui, o Jean Derete, com 2 T's, né? 19 anos. Japonês. Não sei se é japonês, mas tem 19 anos. Eu disse aqui ontem, estou dizendo hoje também, o pessoal pode opinar no @Ricardo Vidarte, pode telefonar para o 32 33 8855. Tem entrada para o meu querido amigo, o André Damasceno, terça-feira, 9 da noite, no Teatro São Pedro. Bacana o show, né? É de rolar de rir. É de rolar de rir. André Damasceno, terça-feira. Quem ligar para cá, fala na Pampa, conversa conosco, com os convidados. E vai no show, se quiser, se não quiser, não tem problema. 32 33 8855, 32 33 8899. Tem o Torpedo, né? Tá aqui hoje com carga, ontem estava sem carga. 98 41 50 71. 98 41 50 71 é o Torpedo. Amanhã o Gustavo vai estar no litoral, é imperdível, meio-dia. Meio-dia. Ah, tu vai direto então? Sim. Diretão? Então, vou de manhã. Tá. Não, ele não está entendendo o que eu estou dizendo. Direto da noite. Chega direto. Tu que não entendeu que eu quis driblar. Tu quis dar uma driblada em mim. Sim, porque eu tenho a operação balada segura, estrada segura, não sei o que. Aquelas coisas.
Mas eu não bebo, eu só tomo água mineral. O Luxemburgo foi quem pediu, senhores. Esse assunto a gente descobriu agora no meio da tarde, para jogar o Gauchão, as primeiras 2 partidas, no Estádio Olímpico. Então estão criticando aí, alguns criticando o COF. Eu não estou em defesa, estou dando o que eu fiquei sabendo. Que ele pediu, porque tem jogos, o jogo mais importante da vida do Grêmio, segundo o Luxemburgo, e a direção deve concordar, e por isso marcou no Olímpico os 2 jogos, é no jogo de volta contra a LDU, né? Ele está com muito receio desse jogo, o Grêmio não está bem preparado. O time da LDU é um time de tradição, o Vitor Saidelli está fazendo carinha de quem discorda, mas... LDU é sopa de letrinha. Ai. Tu tá te vacinando. Mas, hein? LDU é sopa de letrinha. Vai jogar na altitude, rapaz. Por que o Luxemburgo quer jogar no Olímpico? Porque se jogar no Olímpico, poupa o gramado, que já não tá muito... Mas por que ele foi treinar na arena? Porque então? ele quer dormir, acordar, ficar... Se puder, ele menos quer morar. Menos jogar. Não, ele quer treinar, ele quer poupar. Ele só quer arena para Libertadores. Ele quer arena para Libertadores. Porque acha, e eu acho que ele tem razão, não sei, vocês acham que não. Novidade. Agora, Lagoas. 5 minutos antes de vir para cá, recebi um e-mail do Grêmio, né? Negando tudo que eu estou dizendo aí. Não. Vai lá e nega a tudo. justificativa oficial, que deve estar no site do clube, dizendo que o Grêmio optou em jogar no Estádio Olímpico, a pedido da Grêmio Empreendimentos, para preservar o estádio para o jogo contra a LDU. Essa é a então o Ricardo Vidal está no caminho correto. Só que eu estou te dizendo que não foi a Grêmio Empreendimentos, foi o Luxemburgo que pediu. Pois é. Está no blog do Vidarte, é só ler lá, não é de Duvidarte. Está lá escrito. Ele pediu. Eu quero arena porque ele acha também, eu vou acrescentar o que eu fiquei sabendo, que treinando, dormindo lá, morando lá, ficando todo o tempo, porque o Grêmio vai domingo agora para Quito. Aí vai fazer adaptação lá, o que é correto também, né? Não vamos criticar, agora os caras estão fazendo o que podem para diminuir a altitude lá. Então vai ficar lá. E na volta ele quer aquela semana só para Libertadores. Vai ter mais uma semaninha, né? Entre um jogo e o outro. Vai ficar na Libertadores, na Arena, e o Gauchão fica no Olímpico. Tá certo o que ele tá pensando, ou não? Tem um probleminha aí, hein? Um grupo de torcedores tricolores que não tinha cadeira no Estádio Olímpico e que comprou cadeira na Arena está ameaçando ingressar em juízo contra o Grêmio Porto-Alegrense, se o Grêmio fizer isso. Hoje à tarde eu recebi 2 torpedos durante o meu programa. Mas por causa do Campeonato Gaúcho, que não vai ninguém? Sim. A questão não é, que eles querem ir na Arena, é por isso? Não, eles têm cadeira na Arena e não tem cadeira no Olímpico. E quando não, eles mas eu acho que compraram, o Grêmio vai administrar. Tem que pensar nisso, Não, mas tem que pensar em são novos proprietários da Arena, é o que tu está dizendo. Não são os antigos que migraram. Não, porque a mensalidade já foi majorada. E assiste no Olímpico. Mas não vai lotar os jogos do Campeonato Gaúcho, eu acho que o Grêmio tem como administrar. A questão não é lotar, senhor. A questão é a seguinte, você vendeu um produto e está entregando tá, entendi. Que a mensalidade de defesa do consumidor, artigo 17. Sim, a mensalidade a partir do mês de janeiro ela já foi majorada em virtude da considerando os jogos na Arena, né? Não, e aqueles que compraram na Arena e que não tinham no Olímpico, esses é uma situação ainda mais complicada. Que querem ir na Arena, mesmo que seja Gauchão. Mesmo que o Grêmio diga para eles, tá aqui o ingresso, vai pro Olímpico. Não quero ir pro Olímpico. Então, caso o Grêmio perca para a LDU, nós só vamos ter um jogo na Arena durante os primeiros 5 meses do ano. Não, ele só quer jogar Libertadores não, depois que terminar a Libertadores, o Grêmio vai pra Arena. É que a discussão em torno da Arena... Só na sacanagem. Não tô na sacanagem, mas é que esses argumentos... O que me parece... O argumento é que o primeiro jogo decisivo é dia 30. O que me parece que ainda temos resquícios aí de brigas políticas entre o COF e o Odoni, ele querendo um pouco desmistificar que o último jogo do Olímpico foi na gestão do Odoni, aquela festa bonita que fez a torcida do Grêmio. Fez evento de uma semana, né, se despedindo do Olímpico. E também diminuiu um pouco... chorando. E assim, a gente pode pensar que quer diminuir um pouco, fazer uma outra inauguração, a inauguração do jogo oficial contra a LDU, já sob a administração de Fábio Koff. Não sei, se eu fosse de oposição do Grêmio, eu diria isso. Mas vocês estão tirando de dentro do campo a coisa, mas eu acho que não é bem assim. O Grêmio, quando começou a fazer os primeiros treinamentos agora lá na Arena, os jogadores reclamaram com a direção de que aquele entrelaçado do gramado ainda não está bom, ainda tem muita areia, e chamados os técnicos holandeses que fizeram aquela instalação, que fizeram aquela plantação, eles disseram que o certo seria jogos no Estádio Olímpico no mínimo 90 dias depois de colocada a grama. A grama foi colocada lá em novembro. O Grêmio, com menos de 60 dias, já está jogando lá.
Então me parece que tem um aspecto técnico. Olha bem, não estou desconsiderando esse aspecto político que vocês colocaram, mas eu acho que o aspecto técnico é que nesse momento está sendo respeitado. Os jogadores reclamaram de que o gramado da arena ainda não está pronto. Diante da transferência dos 2 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho sob o mando do Grêmio para o Estádio Olímpico Monumental, por solicitação da Arena Porto-Alegrense, visando preservar o gramado da Arena para o confronto diante da LDU, eu não tinha lido, viu como eu estava certo, só que eu estou dando a fonte, não é a Arena Porto-Alegrense que pediu, foi o Luxemburgo. É a Arena Luxemburgo. É a Arena Luxemburgo. No dia 30 de janeiro, pela Copa Libertadores da América, o Conselho de Administração do Grêmio pede a compreensão de seus associados e torcedores nessa situação pontual e emergencial. Lembramos que todas as medidas administrativas e operacionais estão sendo tomadas para que o Olímpico esteja em condições de receber essas 2 partidas e solicitamos aos torcedores e associados que entendam que precisamos de alguns dias para fornecer com segurança as informações necessárias sobre o funcionamento do estádio para esses 2 eventos. Reafirmamos, trata-se de uma excepcionalidade e ressaltamos que o desconforto dos associados e torcedores com essa situação é o mesmo do clube. Olha só o que eles estão fazendo. Mas que todo o esforço está sendo feito para que nenhum prejuízo seja causado a qualquer parte. Saudações tricolores, Conselho de Administração do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Como nota oficial é bacana, mas continua o direito ferido do torcedor comprou. Mas tu tá afim de botar fogo na lenha mesmo. Sim, mas eu não tô também aqui são só 2 jogos, o Grêmio vai ficar lá tô pagando esse com gasolina. São só 2 jogos, então o Grêmio vai ficar lá uma vida inteira também. É um contra o Canoas e o outro Santa Cruz. A Arena também não merece também, né? Inaugurar contra o Canoas, o primeiro jogo oficial. Eu vejo bem que é um clássico municipal. Eu vejo que os amigos colorados aqui estão muito mais preocupados com o tricolor, com o Grêmio, do que com o seu próprio time. Mas o Inter só começa a jogar o Campeonato Brasileiro em maio. É a sopa de letras e eu se eu não me engano... Clássico municipal é Canoas versus Grêmio, não Porto Alegrense de Canoas, o Grêmio? O Grêmio não é de Porto Alegre mais... É isso que tu quis dizer? Mas que clássico municipal de Canoas. Pô, tu vai começar a levar porrada aqui na rua Ricardo Vidage, tu vai ver. A corneta. Eu, se eu não me engano, essa sopinha de letras aí que foi citada, ela bateu um time aqui com o irmão, né? Numa Recopa. Acontece, né? Bateu, já foi eliminado, né? Acontece. Não dá para menosprezar a LDU, não. É time novo, coisa e tal, mas eles estão levando... O novo time da LDU tem 5 titulares argentinos, jogadores de primeira linha da Argentina. Não é um time ruim. Não dá para menosprezar a LDU. Não é aquele time vencedor, não é aquele time vencedor, não é aquele time... né? Mas tem camisa, tem títulos, contratou contratou bem, então... Vitorino, quem está vacinado ali, matéria de vacina, estou dizendo que... Estou vacinando. Não, quem está vacinado nessa história aqui é Luxemburgo. Porque contra o Milionários, viu o que se viu. Então o cara está sabendo o que E o contra o Milionários foi o quê? Foi 2 meses atrás. Ou seja, está jogando agora. Ou seja, e a LDU tá desmontada. Tu me desculpa, mas tá desmontada. É um time novo. É um time novo. E o time do Grêmio não é. O time do Grêmio é desmontado, não. A LDU está sofrendo um processo de reformulação do time. É um time Conta novo. ainda com vários jogadores experientes. Um time com tradição. Tem 3 jogadores daquele velho time da LDU. Eu pergunto, o Grêmio é ou não é favorito? Eu acho que é. O Grêmio contra a LDU é favorito. É que o Grêmio tem a grande vantagem. O Grêmio contra a LDU é favorito. O meio de campo dele considerado titular, né? Agora com a renovação do Souza e entrosado, né? Coisa que a LDU não tá. Então, o maior inimigo do acho que esse é um grande diferencial. Não, que o Grêmio é favorito, eu também acho. É que nós não podemos admitir que um clube grande do Brasil não seja favorito contra o equatoriano. Agora, o maior adversário do Grêmio, eu disse aqui contra o Milionários... O Equador empatou ontem ou anteontem com a seleção brasileira. Aqui mesmo nessa mesa, quando o Grêmio jogou com o Milionários, eu disse, o maior adversário do Grêmio é a altitude. Aí todo mundo, 2.800, 2.700 não é nada. Só quem não foi nessa altura para dizer isso, porque o Ricardo Vidarte, que narrou jogos décadas aí, sabe? Dor de cabeça. 2.700, 2.800, você sobe a escada, amigo. Você tomou 4 lá no passado. Não tem essa. É um adversário chato. Natural. Quem tomou? O adversário do Grêmio contra a LDU vai ser altitude, sim. Então, toma um 2-0 lá e não é fácil de reverter aqui, cara. E tem mais, se o 2-0 for no primeiro tempo, tem tudo pra ser goleado. Porque 10, 15 do segundo tempo, você fica com a língua. É um filme de terror. Bota a música de terror agora aí. O Gustavo veio fazer. Sim, mas a frente tricolor é um troço assim, ó. Pode ser goleado pela LDU,
A Arena não abre, volta pro Olímpico, que já é um estádio que já era meio fantasmagórico, então é suspense mesmo. Cara, é terrível. Não pode um clube de futebol como o Grêmio, e aí fala um colorado que respeita a instituição, não pode iniciar um ano dessa forma. Tem que iniciar de uma forma mais... Mas o culpado foi o Internacional. Foi. Aquele último Grenal. O culpado foi o Grêmio, que não ganhou de um time de 9 em campo. Mas aquela história. O Saideles Menino Lagoas, que privilégio ter 2 estádios pra jogar, né? Nós podemos dar um... O Corneta tá rolando. Mas de quem é o Olímpico? Eles vão jogar em Caxias, nós temos 2 estádios para escolher. Mas peraí, um tá vendido e o outro não tá pago ainda? Quais são os 2 estádios? Não, mas tirando... O do Inter tá pago. Tirando a corneta e tirando as brincadeiras aqui de lá. Cláudio Medeiros, do Grêmio do Prata. E falando um pouco sério, realmente, eu particularmente estou muito preocupado com esse início de gestão do presidente Fábio Koff. Acho que ele não assumiu a presidência de fato, assumiu de direito. Acho que está havendo muitas preocupações com a parte política do Grêmio e não está se preocupando com aquilo que deve se preocupar, com a gestão, com a administração e com o futebol, que é o carro-chefe do Grêmio. Enfim, então é muito preocupante sim esse início e todo cuidado até pelo departamento de futebol é necessário. Cuidado que o Luxemburgo está tendo, ele inclusive já nas internas tem mencionado que está atrás do tal X9 que vaza as informações. Nós tivemos até um caso essa semana aí, né, na imprensa, que enfim, foi constrangedor até, e o técnico teve que escrever em seu blog, enfim, mas assunto resolvido e já batido. Mas enfim, tudo isso preocupa, e também preocupa todo esse fato aí com relação à Arena, e que denota o quê? Uma falta de planejamento com relação à transição para o novo estádio, do Olímpico para a Arena. Então, a gestão que assumiu agora, ela deveria ter se antenado antes, deveria ter se preocupado, deveria ter largado as rusgas de lado, deveria ter procurado antes a gestão anterior do Paulo Odoni, para fazer essa transição da melhor forma possível, né? E com certeza, eu tenho como convicção até que se o Grêmio não tivesse esse momento político conturbado e essa briga que se estabeleceu entre o presidente Koff e o presidente Odoni, nós poderíamos ter uma inauguração de Arena, talvez em março, com um período adequado para... Seria o ideal da inauguração da Arena, seria março ou abril. Com todo o acabamento do estádio, com o gramado em perfeitas condições, enfim, mas devido toda essa parte política, questão política que tem atrapalhado o clube, nós estamos num momento conturbado, né, de transição. Enfim. A maior dificuldade do Grêmio é que o Grêmio teve que lutar contra o relógio. O Inter passou por esse sufoco em 2012 também, naquele famoso enfrentamento preliminar da Libertadores, e a dificuldade que o Inter passou não foi pouca. O Inter conseguiu passar no seu adversário, também fazendo um esforço no Once Caldas, que também é outro time que já foi campeão da Libertadores. É do nível e todo mundo, o Once Caldas era também a LDU, quer dizer, então são times que não tem mais bobo, times que têm títulos, enfim. Agora, o Tolima derrubou o Corinthians, Tolima mandou o Corinthians para casa. Então, assim, não tem mais bobo. Agora, é aquela história. A preparação física, ela já é complicada. E mais ainda sabendo que o Grêmio vai jogar na altitude e a primeira partida. Quer dizer, 20 dias de treinamento para subir a 2.800 metros. Gustavo, o Internacional perdeu um jogo na Libertadores de 2006, que foi justamente contra a LDU lá, no Equador. E o Vitor pode me confirmar, no primeiro tempo do jogo do Internacional, o Internacional fez 1-0, estava jogando bem. Aí a partir dos 20 do segundo troço começou a inverter, tomamos um gol, tomamos outro gol e quase a Libertadores se foi por ali. Não, então, é terrível. E foi o primeiro jogo lá e depois teve a pausa, né, para a Copa do Mundo. E eu fico chateado porque eu vejo jornalistas, comentaristas experientes por aí, gente que já viajou. Não, mas 2.600, 2.700 já não é tanto. Acima de 3.000, 3.200 é que pega. Não, pega e pega muito. 2.700, 2.800 pega e pega muito. Não, mas 2.700 foi Bogotá, na Colômbia, Milionários. Agora é um pouco mais alto, é 3.400. Olha a encrenca. Cada preparador físico tem a sua preparação, né? Eu vejo que um pensa que tem que ir direto para lá, tem que subir no dia, o outro fica agora é tipo uma inovação isso que é o Antônio Melo, né?
está promovendo, da questão de ficar uma semana lá, até porque a pré-temporada proporciona isso. Eu não tenho como... E aí o grande perigo mesmo, como o Gustavo mencionou, é o segundo tempo. Na altitude, o segundo tempo é onde bate o pavor no jogador. Não adianta você ficar alegrinho porque virou 0-0, porque o segundo tempo é que o bicho vai pegar. Tá, mas voltando. O pessoal tá me corrigindo. Voltando, o aqui, Grêmio que é ou não é isso. favorito? É sim. É favorito, é favorito. Só que poderia estar melhor preparado, na minha opinião. Né? Melhor reforçado. Eu acho que o Grêmio pecou nesse aspecto aí. certeza. Faltou um pouco mais de agilidade. Ou, de repente, também, né? É muito próximo o jogo, né? Souza, Agora. por exemplo, voltou a treinar hoje. Voltou a treinar Agora hoje. a chegada Mas do aqui Cris... estão me corrigindo, porque o Fluminense é quem tomou 4, né? Eu falei Santos, né? Foi o Fluminense que tomou 4, não é isso? Foi o Fluminense. Tomou 5? Então o cara tá me corrigindo errado. Ô, Roberto, tá me sacaneando aqui, eu não me lembro. Sei que foi uma goleada. Eu tinha em mente que era o Santos, ou o Santos esteve lá Na em outra final ocasião. da Libertadores, o Fluminense lá na LDU tomou 4, né? Tomou 4. Na Sul-Americana tomou 5, então tá bom. Então o Não, Roberto 4, Margarete tá falando isso, Foi tá? 4-2. O Nunes está dizendo... Ricardo Verdade, alguma corneta aqui. Se um especialista em segunda está falando, quem sou eu para discordar? Não sei a quem ele está criticando de vocês aqui. Especialista em segunda está falando, quem sou eu para discordar? Ele largou para ver se serviu o chapéu em alguém aqui. Mas olha aqui, ó, a chegada do Cris foi muito interessante, porque o Cris já mostrou nas primeiras entrevistas que tem sensibilidade, mas acima de tudo, experiência para jogar na altitude. O Cris disse o seguinte: o fundamental para o Grêmio vai ser todo mundo ficar junto, um perto do outro. No campo lá? No campo. O Grêmio não pode usar compactado. Não pode usar jogada em profundidade, explorar a velocidade do atacante. Não. O time tem que ir junto e voltar junto. Que ele falou, a primeira coisa que o Cris disse, olha, jogar na altitude é o seguinte: o primeiro tempo até que é legal e você concorda comigo. Segundo tempo, a partir dos 10, 15, 20, ali é que o oxigênio se vai. Então ele deixou bem claro, fundamental para o Grêmio é treinar os jogadores pertos, não ter passe longo, é passe de 5 metros, 4 metros, 7 metros, não passa disso. Aquele negócio de esticar, lançamento de 20 metros, 30 metros, esquece. Tem o cara que tem o mesmo nome, tem o xará, viu? Mora nos Estados Unidos, Eduardo. Eduardo Souza está nos acompanhando pela internet. Te mando um grande abraço para ele. Ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos já há uns 10 anos. Está tentando green card. Parece que é isso, né, que ele vai conseguir. Ele está lá sempre numa situação complicada e agora, não sei se casou com um americano, essa informação eu não sei, mas está para fazer o green card. Uma informação extra. E esse Eduardo nos ouve diariamente aqui, diz que a gente faz debates de alto nível. Muito obrigado, então, Eduardo. Lá nos Estados Unidos, pelo www.radiopampa.com.br. Aliás, eu escrevi aqui também no blog, tem gente comentando, né? Porque para mim, disparadamente, a gente está falando de Libertadores, mas podemos falar também de Libertadores contra os paulistas. O Corinthians é um dos times que está na Taça Libertadores da América, e o futebol paulista, só o Corinthians investiu 60 milhões nesse início de temporada. Contratou o Pato por 40 milhões de reais, contratou por 11 milhões o Renato Augusto e por 9 milhões o Gil, que é o zagueiro que teve no Cruzeiro de Belo Horizonte. E manteve praticamente, os titulares todos ficaram, né? E o seu treinador ficou. Então o Corinthians é candidatíssimo. Eu chego a afirmar, e estou aqui escrevendo também, o pessoal está rebatendo, que se o Corinthians decidir ganhar uma competição neste ano, ele ganha. Você disse, eu quero ganhar esse ano a Libertadores, mas não vou disputar o Paulista. Tudo bem, mas se ele mudar de ideia, não, agora estou a fim de ganhar o Paulista, ele ganha o Paulista e pode até perder a Libertadores. E se ele meio que se preparar legal, poupando alguns, ele ganha os dois. Porque o Corinthians, na minha opinião, é disparadamente o melhor grupo, o melhor time, e individualmente também agora o Corinthians. O ano passado era mais coletivo. E depois tem o São Paulo, que tem uns 80 pau para gastar da venda do Lucas, tá levando o Vargas. Aliás, que vendinha bacana aquela, né? Leonardo, diretor do Paris Saint-Germain. Tem o Santos, que trouxe o Montijo, tem o Muricy como treinador, que na minha opinião contratou o Marcos Assunção, quer dizer, o Santos é forte também, tem Neymar. O Santos que na minha opinião vendeu o Neymar, né? Que vai ser entregue em 2014. Bom, mas vai jogar esse ano pelo Santos. Não, vai até 2014. Esses três times, na minha opinião, sorte do Grêmio, que o Santos está fora da Libertadores, porque esses outros dois aqui já são mas ainda tem o Palmeiras, né? O Palmeiras é o mais fraco deles, né? Mas o Palmeiras tirou o Grêmio da Copa do Brasil, que isso?
O Palmeiras Que tá caindo- barbaridade. o Palmeiras Não, tá caindo tirou, é pedaços. verdade, mas é um time mais fraco dos 4, né? Sim, É só isso que eu tô dizendo. Sim, mas tu não Que o estás Palmeiras- preocupado com... Tem que comparar os paulistas em função do Grêmio. Tu pode citar o Palmeiras também como adversário do Inter, porque o Inter vai disputar a Copa do Brasil esse ano, vai pegar o Palmeiras, vai disputar o Campeonato Brasileiro esse ano, vai pegar o Adversários Palmeiras. muito sério. Eu estou falando do adversário do Grêmio em Libertadores, que a Libertadores está começando agora. Mas o brasileiro em maio começa, e aí para mim o Corinthians ganha de novo, se quiser. O Santos é adversário duríssimo, o São Paulo. E aí tem aqueles de Minas, que eu acho que é o Atlético mais forte, e do Rio Fluminense e Flamengo. É por aí, né? O Flamengo eu acho que não, mas a briga vai ficar entre os paulistas. Agora vai ser muito bacana, né? Porque de um lado tá o Sanches, o Anjinho, aquele de um lado, e do outro lado a turma de tricolores, que é o Del Pelo, aquele, Del Poro, Del Diabo que carrega, aquele, Paulo Del Nero, e o Marinho. Quer dizer, os São Paulinos e corintianos vão brigar tanto internamente dentro da CBF, no futebol brasileiro esse ano. Vai ser um balaio de gato tão grande, vai ter tanta sacanagem. Você sabe o que eu não queria? A única coisa que eu não queria em 2013 era ser juiz de futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porque vai ter de tudo, amigo. Vai ter de tudo. Quem conhece essa turminha que está lá em cima, sabe que o jogo vai ser pesado. E eu tenho uma outra grande vantagem, que vocês vão dizer que é uma grande bobagem, mas eu sou pago para opinar, vou opinar. São Paulo viaja muito menos, Rio e São Paulo e Minas viajam muito menos que a dupla Grenal, cara. É verdade. Não é? Tem os clássicos, e se tu jogares no Rio e Minas é pertinho. Agora Rio Grande do Sul tem que pegar voo, ir a São Paulo, aí se tu vai a Minas tem que fazer uma escala. Imagina ir até Recife jogar o Campeonato Brasileiro. Nas gloriosas tem companhias. vantagem no regional, que é muito mais curto que o nosso, né? Começa por aí, né? Eles têm mais tempo de preparação, os times de Minas, do que os times daqui e tal. Isso vocês concordam comigo, então, que também é uma vantagem para o futebol paulista, né? Além do político e o econômico. E tudo viajando pelas gloriosas companhias aéreas brasileiras, que foram escolhidas entre as 60 maiores companhias aéreas do mundo, a mais insegura. E a quarta mais insegura. A segunda TAM e quinto lugar. Segunda TAM e quarto a Gol. A primeira, qual é? Entre as 60 maiores companhias aéreas do mundo, as duas que dominam o mercado brasileiro, tem 92% do mercado, a TAM foi escolhida a segunda companhia aérea mais perigosa do mundo. E a quarta mais perigosa do mundo é a Gol. O pessoal no Salgado Filho está vibrando com essa notícia. Sim, Gustavo. Você sabe quem é a campeã? A Aero Vietnã. Também do Vietnã. Alô. Ei. Mas, Vidarte, com certeza, eu acho que quem sai na frente, quem já estava bem preparado, o Corinthians, né, com certeza, e o São Paulo. Acho que os dois times despontam já como... Eu nem citei as contratações. Favoritos na São Paulo está como Sempre aparece algum time argentino. Vai ficar entre... Só de Libertadores. Só de Libertadores. Vai ficar entre Vélez e Boca, talvez, do que a gente tem acompanhado, né, até no final de 2012. E sempre aparece também algum time da Colômbia, sempre aparece surpresa. Sempre aparece, tem uma surpresa aí, né? E o Luxemburgo tem tradição em Libertadores, né? Isso é uma vantagem. Tem tradição, não de ganhar a Libertadores, mas tem tradição. Mas tu mencionaste aí as contratações do Corinthians, 60 milhões, né? O volume total. E isso já é decorrência dos contratos leoninos aí que os clubes assinaram, né? E que infelizmente até a dupla Grenal topou assinar esse contrato com a Rede Globo. Aliás, o nosso clube, né, Lagoas, foi o primeiro a assinar, infelizmente. As brigas políticas que a gente estava falando há pouco, né? Mas eu vou fazer Porque o Corinthians recebe mais de 100 milhões por ano da TV. Nós recebemos a metade. Enfim, isso vai influenciar. Isso é uma concorrência desleal e que ela vai se acentuar ao passar dos anos. E até 2017, se eu não me engano. Né? E agora o Corinthians pegou o patrocínio da Caixa ainda, né? E ganhou um estádio. De largada nós estamos se iludindo. Quando chegar em 2017, a diferença vai ser muito grande. Vamos fazer um cálculo aqui das 20 maiores vendas. Não precisamos ser 20, mas vamos citar alguns nomes das maiores vendas do Rio Grande do Sul. No Internacional vamos começar aí essa década por Daniel Carvalho, Nilmar, Alex, Juliano. No Grêmio teve o Anderson, Lucas. Todos esses jogadores, eles não tiveram, agora o valor de mercado, Damião, Oscar, eles não tiveram um grande valor para a contratação, né? Foram contratações ou cirúrgicas de meninos que estavam começando no Guarani, no caso do Alex, no Paraná o Juliano,
ou o Damião, que veio do Atlético de Birama. Então foram contratações que não foram caras, né? Dentro desse ponto. Ou veio da categoria de base. O que eu quero dizer com isso? Que o futebol hoje não é feito, às vezes, por exemplo, o Pato jogava muito mais quando tinha 17 anos que tem com 23, até pode ser polêmico, eu vou dizer, mas a realidade é que, de repente, o Pato, que a única coisa, como diria o Ibsen Pinheiro, que é certo nele é que é caro, né, hoje em dia, né? É uma contratação cara o Pato, né? Mas não que vai dar um resultado em campo. Claro, um marketing maravilhoso para o Corinthians, chamou a atenção do mundo inteiro a contratação. Só que assim, eu acho que a gente tem competitividade, a gente não pode utilizar isso aí de desculpa para de repente dizer, olha aí, eles têm mais dinheiro que eu, então não vamos competir. Não é que seja uma desculpa, mas é mais uma dificuldade, né? Mais um ponto para complicar. Né? E no Pato ali, só para colaborar com o que tu está dizendo, tem um amigo que fez um comentário bem pertinente, que é o seguinte: se o Pato não conseguia jogar na Europa, que estava sempre lesionado, com um calendário muito melhor do que o nosso, imagina aqui como é que ele vai jogar 2 vezes por semana, vai jogar 80 partidas, 70 partidas no ano, vai viver no banco e lesionado. Tomara que não. Mas pode ter certeza que presente na revista Caras, no Jet 7 Paulista, isso ele vai estar. Gente, tem certos jogadores de futebol que desde cedo abdicam do futebol e viram playboys. O Pato é playboy, vamos deixar bem claro. O Pato não vai jogar mais aquilo que ele jogou no Internacional. É claro que no Corinthians até o Ronaldo com 112 quilos jogou, porque no Corinthians alguém chegava perto, o Ronaldo pulava, era pênalti, se atirava, aquela coisa. Então o Pato no início vai ter aquelas benesses do futebol brasileiro e usando a camisa do Corinthians, que aí ele pula, grita, o juiz vai marcar falta. Aí esses caras vão para a Europa, depois ficam reclamando. Vocês viram a primeira entrevista do Lucas, que aliás jogou hoje à tarde, né? Vocês viram a primeira entrevista do Lucas? Perguntado sobre o que ele tinha achado do futebol europeu, ele disse, não, os caras aqui marcam mais forte, chegam mais junto, e o juiz não dá qualquer falta. Quer dizer, esse vai ser o futebol da Copa do Mundo. Nós vamos jogar com Inglaterra, com França, com Itália, nesse ritmo, não aqui. Esses joguinhos contra Náutico, contra América Mineiro, coisa e tal, que o Pato vai gritar, pular para cima, o juiz vai dar falta, cartão amarelo para o adversário e os cambal. Então é diferente. O Pato veio pro recreio agora. Agora ele foi pra Lagoa. Ele veio para se divertir. Porque aqui no Brasil você não precisa... Entendeu? Quer dizer, perguntem pro Oscar como é que está sendo a marcação lá na Inglaterra. E olha que ele não usava aqui a camisa do Corinthians dentro de São Paulo. O Oscar não joga. O Rafa Benítez acha que ele não... o Gênio aquele O Gênio acha que ele não tem que jogar. Tem que ser reserva. Mas o Celso Roth também achava lá em Abu Dhabi, achava que o Oscar tinha que ser banco. O Celso Roth botou o Ronaldinho de reserva do Itaqui, né? Então por aí tu já tem uma ideia do que nós estamos falando. Né? Aí, por favor. A gente pode falar. Daqui a pouco aparece, né? No Grêmio ele não aparece. Olha. Por enquanto não. Dessa água não beberei, cuidado. Antes do Inter contratar o Mas Dunga, o Vidarte tem razão numa coisa quando ele fala do Luxemburgo, porque essa paixão hoje da imprensa esportiva gaúcha pelo Luxemburgo... O Marco Antônio Souza disse ontem aqui que eu fiquei impressionado pela coragem, ex-conselheiro do Grêmio do Prata, né? Simpatizante do Grêmio do Prata. Muito próximo. Ele disse que o grande problema do Grêmio é o Vanderlei Luxemburgo. Ele acha que o Luxemburgo fracassou em todas as decisões do ano passado em que o Grêmio esteve envolvido. E fracassou? Não, ele não acha, né? Ele tem certeza. Ele é um dado. É um dado, isso é um dado. É por isso, Vidarte, que quando a gente... o ano Mas é corajoso o cara para dizer isso. O ano passado, exatamente um ano atrás... Contra uma estrela do Grêmio, né? O que tu dizias a respeito do Internacional? Ou seja, a preparação de 2011 foi completamente equivocada. E aqui, me miscuindo um pouco nas coisas do Grêmio, eu acho que o grande problema do Grêmio este ano, ele começou o ano passado. E não é à toa que isso que é colocado assim, ainda a política no Grêmio está muito efervescente ainda. Tem muita polêmica. Né? Se sabia, por exemplo, o próprio COF fazia uma campanha velada entre os sócios, apontando, né, estava no íntimo assim, do torcedor tricolor, que o técnico dele seria o Filipão, não seria o Luxemburgo. O Luxemburgo, quando vem para cá, todo mundo sabe que o Luxemburgo é um homem de negócios. Não é à toa que o Luxemburgo, na CPI do futebol, os caras foram lá para dentro das contas dele e perguntaram, como é que passou 10 milhões de reais na sua conta?
Né? Isso tá na CPI do futebol. Amiguinho, nenhum dos grandes treinadores brasileiros, dos grandes jogadores de futebol do Brasil e dos empresários, se tomar uma pressão da Receita Federal, não vai ter explicação para dar. Não resiste. Sim, mas isso é um tipo de opção, Vitorino, que tu fazes na hora que tu vai administrar um clube. É que a verdade é a seguinte, ó, nem o presidente do Grêmio, nem o presidente do Inter tem o treinador dos seus sonhos. O Dunga não é o treinador do Giovanni Luiz e o Luxemburgo não é o treinador do COF. Mas isso é um outro problema. Os dois foram conduzidos ao cargo de treinador por força da circunstância, por força da carência de mercado, por circunstâncias econômicas, enfim. A informação que eu tenho do Luigi era que ele queria o Dunga, assim. E por que ele demorou tanto para contratar? Ele demorou porque ele queria anunciar aquele pacote, né? Não queria pular antes do diretor, do Chumbinho, antes dos homens do futebol. Ele estava meio constrangido com a questão do Luciano Davi. O Luciano Davi sumiu do mapa, né? Aliás, eu vou ver se eu faço o Luciano aparecer de novo semana que vem. Ele vem aqui. Prometeu, pelo menos, o Luciano Davi voltar. Porque teve gente que falou que o Luciano ia assumir uma supervisão, que ia mandar no futebol do Internacional, e o velhinho aqui bateu no peito dizendo que não. Eu não sei se eu fui o único, mas que eu disse que não. Ah, não, porque ele vai. Os homens de oposição do Internacional e do Convergência foi um dos movimentos que insistiu aqui que o Luciano voltaria para o futebol. Eu dizia, não vai voltar, porque eu conheço o Marcelo Medeiros e sabia que o Marcelo Medeiros não admitiria uma situação dessa. O Marcelo Medeiros é filho de um grande ex-presidente do Internacional, sobrinho de um outro grande ex-presidente, neto de outro grande presidente do Internacional. O cara não ia ficar dando uma de marionete. Não foi ele que demitiu o Dunga na virada do século? Não, Medeiros? Quem demitiu foi o Fernando Miranda. Sim, mas na época não era diretor de futebol? Não. Esses dois que estão dirigindo o futebol do Inter hoje não tiveram nada a ver com a demissão do Dunga? Que eu saiba, não. Que é a saída do Dunga do Internacional. Marcelo Medeiros que está mandando e agora o Luiz César Souto de Moura. Eu gostaria de uma revisão histórica disso aí. Que o Luiz César Souto de Moura trabalhou na época do Miranda, mas não me lembro se ele estava no futebol. Eu acho que foi ele que botou o Dunga para fora do Inter. Aquela confusão que o Dunga pegou o cheque e deu lá para a gente. Não pode ser, porque como é que ele estaria hoje junto com o cara? Mas vamos projetar o Inter de 2013, o time e o ano aí do Inter. O Inter tem a principal dificuldade que a gente vê é jogar em Caxias, né? Fora não vamos ter estádio, vai estar longe do seu grande onde a torcida do Internacional está principalmente o sócio em Porto Alegre. Nós vamos para Caxias e o time com Forlan, Damião e D'Alessandro esse ano pode dar uma resposta ou não? Se jogarem como no ano passado. O ano passado teve o ano passado teve o caso das lesões, os casos das convocações, o caso das suspensões. Ou seja, é um time que não... Esse time do papel nunca jogou. Não confirmou. Este time não é não confirmar. Ele não jogou. É um pouquinho diferente. E acho que vai continuar a mesma coisa. O melhor jogador do Inter esse ano vai ser Fred, na minha opinião. Ele já foi. Ele entrou no jogo ontem, eu cheguei a dar uma espiada. Melhorou o Brasil. E o guri do Grêmio jogou muita bola. E não é mais do Grêmio, né? Esse treinador da seleção... Misael não é mais do Grêmio. Não é. Esse treinador da seleção também é outro gênio, né? Deixou o Fred na reserva. Né? O Fred e depois ele botou o Leandro do Grêmio também no ataque. Não, o Leandro não foi bem, mas em compensação o filho do Bebeto é o titular, né? Eu achei estranho. Matheus. Mas o menino trabalha no comitê da Copa. Mas o menino não é mau jogador, né? Mas não joga uma perna do Fred, né? Aqui entre nós. Então, agora... Eu não estou aqui para ser do contra. Eu acho que o Fred tem que melhorar bastante. Eu não vejo no Fred essa qualidade que a grande mídia está falando. Mas eu respeito vibração, para ser titular do Inter. Tem que aprender para ser titular do Inter. Gol, ele tem dificuldade. Mas para a seleção sub-20? Não. Eu concordo contigo. Naquela seleção, sim. Ele fez gol. Ele fez alguns gols. No time principal do Internacional, o pessoal está levando muita fé. Eu não levo tanta fé assim, né? Vidarte é um jogador diferenciado, porque é um jogador que estuda. Ele faz educação física, projeta seu futuro, é um jogador, este sim, ele parece que é um jogador de futebol e não um boleiro. O Inter trouxe agora um boleiro, o Vitor Júnior. Isso é uma bobagem, trazer esse rapaz de 26 anos, que já foi expurgado pelo Tite do Corinthians, o cara que não dá certo no Botafogo, ou seja... Pensado por vocês também, né? Também, base, até da base. E agora é anunciado como reforço. Então, esse tipo de opção administrativa é que às vezes a gente não entende. As coisas têm que ser um pouco mais claras.
E comparando, o Fred é um jogador profissional, pensa na carreira, que estuda. É a mesma coisa. Não estou entendendo por que tem que haver o estudar com isso aí. Não, eu acho assim, com um jogador com 19 anos, consciência, ele aprende a jogar, ele busca, busca se aprimorar, ele já tem base. Ele foi um bom jogador, então ele tende a melhorar. Lembra do Anderson do Grêmio, que andava com 2 celulares em cada bolso e aquela marra toda? Sim, hoje anda no Manchester City, tu acha ruim na carreira dele? Tá no banquinho, né? United. Mas tá no banquinho. No Manchester United. Não, mas ele foi titular há muito tempo. Foi titular, tá no banquinho, seleção brasileira. Excelente jogador. Nunca... A tese de vocês, deixa eu ver se eu quero ver se eu estou entendendo bem. Ou vocês estão querendo me dizer que o jogador que estuda, ele é melhor que o jogador que não estuda? Não. O que foi dito aqui é o seguinte. Eu falei do Fred. Não, o que foi dito é do jogador. Não, só quero entender. Se interessa em projetar um futuro, em ter uma formação pessoal. Que é um exemplo, o ex-zagueiro do Grêmio, o William. O William nunca parou de estudar. Mas esse é um exemplo pontual que tu pegasse para favorecer a tua tese. Não, mas vamos pegar grandes... o Romário estudou o quê? Nada. Compara o William com o Romário. Mas é deputado federal. E o Garrincha estudou o quê? Na nossa época. Não, olha bem. Vamos deixar bem claro, o futebol não tem nada a ver. Nada a ver. O que se observou aqui, foi observado, foi no tocante à seriedade. Ele teria tudo para ser um menino deslumbrado, que de repente virou titular do Internacional, um dos maiores clubes do mundo. Não, eu acho legal que há essa coincidência. O que eu quero só discordar de vocês, que essa coincidência, se não acontecer, não diminui a qualidade do jogador. Claro. É isso que eu quero dizer só. Tu pode ter um analfabeto jogando futebol. O jogador não tem que saber falar, o jogador tem que saber jogar futebol. Agora, talvez na leitura tática, como tu estava dizendo, Vitor Sardelli, no crescimento tático, coletivo, o cara possa realmente ter uma... Vidal tinha uma pergunta, olha só. Agora, nós tivemos as férias. O jogador que entra em férias, ele recebe... Ele deve receber uma planilha, ele deve receber uma planilha daquilo que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Boa parte dos jogadores não fazem, não seguem. 8 quilos mais gordo não é legal. Mas isso não é só no jogador de futebol, já tem no advogado, no médico, no jornalista. Tem caras que são mais profissionais, mais disciplinados, e outros não. O sujeito que é profissional, que depende do corpo, né, da condição física, ou seja, para exercer, que é um atleta. É outra visão. Mas se tu é diferenciado, cara, tu começa a te tornar, não arrogante, mas te torna autossuficiente. Vou lá, treino um mês e vou acabar sendo titular porque eu jogo mais que os outros. O Ronaldo Gorducho. Entendeu o que eu quero dizer? Se tu sabe que tu é melhor que o outro na qualidade individual, técnica, tu acaba, se tu não fores um profissional consciente, né? For um mais infantil, mas o Nilo quase não está falando, né? Eu só estou querendo rebater, tem que não, é que assim, é que eu acho que o que está sendo dito aqui e está tendo essa dupla interpretação é o seguinte, se o Fred, que tem um excelente potencial, ele agrega isso. É melhor. Uma escola de educação física, ele não é desregrado durante as férias dele, ele tem mais chance de se dar bem do que o cara que não faz isso. Isso é verdade. Exemplo lá do meu time, o Pico, que teve uma 30ª chance na carreira, aí ele saiu de férias. Esse rapaz deve ter problema glandular, não pode ser outra coisa. Pode até ser outra coisa também. Então, mas deve ter alguma coisa. Então, Vidarte, o que tem que ficar claro é o seguinte, eu acho que é um diferencial, na minha opinião, o jogador que ele tem um excelente potencial e que ele agrega nisso o estudo, uma boa disciplina, ele teoricamente tem muito mais chance do que o cara que não faz isso. Né? Agora, menos, né? Assim, exatamente, assim como foi pego um exemplo pontual ali do William, que ele falou, também pegou o exemplo pontual do Ronaldo. O Ronaldo é um diferenciado. O Ronaldo, com 105 quilos, foi campeão da Copa do Brasil. Dando não foi no índio que quase não foi só em cima do que foi dito aqui, que ele levanta a mão, que cai, que não sei, coisa que o Pato não vai fazer, porque o Pato não se compara com o nível do Ronaldo. Então, sabe, são coisas que é muito importante, eu acho, para um jogador de futebol. Se todos os jogadores conseguissem ter esse plus em cima do seu nível de futebol, eu acho muito importante, acho que isso é um diferencial. E eu acho que era uma coisa até que os clubes deveriam começar a investir nisso, nas categorias de base, deveriam trabalhar mais essa parte
do estudo do menino que está nas categorias de base. Eu sei que na escolinha, preparar psicologicamente. eu sei que na escolinha do Grêmio tem, porque eu tenho o filho de um amigo meu, Leozinho, que joga nas categorias de base do Grêmio, e ele durante muitos anos ele ganhou uma medalha porque ele passava por média no colégio e na escolinha do Grêmio daí eles davam uma medalha. Eu vou trazer uma informação para ilustrar aqui o nosso debate. Informação tem prioridade, 13:09 na prova. Jogador formado no São Paulo tem maior valor de mercado na Europa do que os outros jogadores formados em outros clubes no Brasil. Por que isso? Porque o jogador formado no São Paulo é como se fosse um certificado para o clube europeu. De garantia. De que aquele menino tem um caráter e ele é formado, como disse o Vitor, como jogador de futebol e não só como boleiro. Então é uma garantia de que o jogador vai chegar lá e jogar. Ele não vai precisar fazer uma formação digamos, de caráter ainda para depois virar jogador de futebol na Europa. Então, no mercado hoje de futebol, o cara que é formado no São Paulo, e por isso que o Lucas teve uma transferência tão alta assim. Ah, sim, tá. Que não teve nada a ver com o Leonardo, brasileiro. Não, isso aí não teve nada a ver, me desculpa. Não teve nada a ver. Claro, não teve nada a ver. Não, absolutamente, imagina. Leonardo que jogou no São Paulo. Que é amigo de todo mundo lá, esse pressão, coisa e tal. Não, o Leonardo não tá tocando dinheiro fora para dar pro São Paulo. Não, fora não, mas a Suíça tem banco pra burro, viu? E é Vitor, né? E o que o Vitor havia falado aqui sobre cultura tática, isso é muito interessante, porque o brasileiro, o jogador brasileiro, ele é visto como um jogador que não tem a cultura tática. Tá improvisação. Peladeiro. Ele vai para a Europa e tem muitas restrições com relação ao jogador brasileiro. Por exemplo, o jogador argentino, ele vale mais, ele é muito mais aceito, melhor dizendo, na Europa, justamente por ele ter uma cultura tática. Da mesma forma. Eu acho que não é só tática. Agora eu vou exagerar um pouquinho. Eu acho que é a cultura também de criação, de moral, de princípios, claro, mas isso vem com a educação. Diz que a categoria de base de São Paulo é fantástica. O menino que formado na categoria de base, tu conversa com ele, tu vê a diferença assim em 2 minutos de convívio com a pessoa. É um troço assim muito diferenciado lá em Cotia. Nos Estados Unidos eles fazem muito isso, Gustavo Vitorino. Que é ensinar o cara não só a competir, mas também a ganhar. E a ganhar também. Porque tu pode ser um grande competidor, mas na hora da decisão tu não consegue ganhar. E isso é formação de cabeça, né? De preparo emocional, psicológico e também educativo. É algo que nos Estados Unidos, por isso que lá tem recordes, especialmente em Jogos Olímpicos, sempre os Estados Unidos estão na frente, né? Porque eles aprendem, além de competir, e os nossos atletas querem todos serem preparados lá por eles, né? Aprendem a vencer. Nem sempre o melhor ganha. Às vezes o cara que está preparado para ganhar é o que ganha. E não é o melhor individualmente. O exemplo da nossa atleta, que é a Maura Imagem, né? Que em 2 Olimpíadas, né? Ela chegou na hora de fazer aquilo que ela fazia com naturalidade. Pipocou. Não foi a Fabiana Moura. Fabiana Moura. Que ela é não pipocou, né? Salto com vara. O salto com vara, aquilo ali ocorreu. Bateu o vento, aquilo ali é perigoso para quem prestou um pouquinho mais de atenção e ouviu, só para não deixar passar batido. Várias atletas naquele momento, as atletas tinham desistido e todos os técnicos ali disseram que ela não deveria ter pulado mesmo, porque ela poderia ter se machucado. E logo a seguir, num salto, teve uma atleta que caiu fora do colchão, não se machucou. Ou seja, então, não foi uma pipocada. Isso é uma coisa que a gente acaba passando batido aqui, dizendo, a atleta brasileira pipocou. Não. Tecnicamente ela não pôde executar em 2 Olimpíadas? Em 2 Olimpíadas? O vento e eu nem estou falando de pipocar, eu estou falando de uma preparação psicológica para ganhar. Só para ela em 2 Olimpíadas. Eu acho exatamente que ela foi pular, veio alguém... Sinceramente, eu acho injusto falar isso com uma atleta de ponta, de nível. E nós estamos desvalorizando um produto. Eu só quero deixar claro o seguinte, eu acho que não é pipocar. Eu acho que é em cima do que o Vidarte falou, que às vezes falta uma preparação psicológica, entendeu? Do ganhar. Não, vamos pegar o exemplo então do vôlei. Caso específico, os guris do vôlei tomaram uma virada de 2-0. E as gurias do vôlei viraram. Pois é, entende? Então... os guris do vôlei foram relaxados, né? O jogo ganho, era para dar de cinta, toalha molhada neles no fim daquele jogo. Agora, esse tipo de preparação, eu vou lembrar um caso internacional, quando ele foi jogar, o Internacional foi jogar a Sul-Americana com o Boca, lá na Bombonera. O primeiro jogo, teve um jogador que entrou em campo chorando, e não era de emoção,
Não era só de emoção, porque a preparação ali, um pouquinho antes da entrada no campo, foi o Alder Granja. Ou seja, dá para se notar, então, com esse pequeno dado, que o sujeito, talvez ele não tenha um preparo, na época... Foi o que o Vidarte falou, ele não estava preparado. Um preparo psicológico adequado para aquele jogo. Ou seja, então, essas coisas. Aí quando tu tens um jogador, né, tu tens tem várias coisas que complicam. Por exemplo, um jogador como o Walter, né, que estourava, não sei o que, aquilo era um novo Claudio Miro, aquela coisa. Mas coitadinho do Walter, ele não teve as proteínas da primeira infância. Foi bem na Série B. Esse é o problema. Morreu. Só que ele tá... Acabou. Agora é um talento, né? Apesar de tudo isso aí, o Walter, né? Ele foi agora no Goiás, jogou bem em Série B, não é que ele contribuiu bastante com o Goiás. Falando disso, aquele menino Ricardo Goulart, foi pro São Paulo, Foi pro Cruzeiro. Bom jogador, ele fez uma boa temporada no Goiás. Uma excelente temporada no Goiás. E esse ano os dois irmãos, Richarlison e Alexandro, vão jogar juntos no Atlético Mineiro, pela primeira vez. O Atlético Mineiro vai ter um cone também agora lá na entrada da área. O Richarlison, na verdade, estava jogando na reserva, né? O ano passado ele foi reserva durante a maior parte do campeonato. Alexandre e Jô, 2 odiados pela torcida internacional. Pior é que... lá ele fez os golzinhos dele, o Jô, né? Pois é, e a gente lembra que o Alexandro... aliás, o Celso Roth preferiu o Alexandro que o Leandro Damião. E o Bernard vai continuar no Atlético? Não vai para o Europa? Baita jogador. Eu acho um baita jogador. Eu acho que ele recebeu uma proposta ao Atlético, né? Mas parece que o Atlético segurou, fez uma... Vocês podem esperar, vai ser a maior venda... financeira vai ser a maior venda da janela do meio do ano, vai ser o Bernard. Esse menino é um grande jogador. Ele já está sendo acompanhado pelo empresário que é do Oscar, que é o melhor empresário do Brasil, ao menos, o Juliano Bertolucci. Então, ele vai fazer a maior venda aí desse jogador, que é um jogador espetacular, na minha opinião. Ele é o Fred, só que o Fred bom. O problema dele é que o Atlético... O que o Atlético vai disputar? A Libertadores. É uma vitrine, a Libertadores é uma vitrine. Sim, mas ele vai ter que despontar na Libertadores. O problema do Bernard no Atlético, o que os mineiros falam é que o Bernard é um jogador muito rápido, muito ágil, mas ele tem aquele problema do menino muito jovem que cresce rápido na equipe, entra, começa a jogar e não tem tempo de receber uma preparação muscular, de ganhar corpo. O Bernard machuca muito, joga muito no chão. O que me parece algo facilmente contornável com uma boa preparação física. Mas agora, Vitorino, eu quero te contrapor. Porque o Bernard é um grande jogador. Uma coisa que está acontecendo com os jogadores, craques brasileiros que têm ido para a Europa. Ronaldo Nazário, tá? Ronaldinho Gaúcho, Pato. Os jogadores não passam dos 25 anos. Eles vão para lá, eles transformam o corpo. Primeiro momento eles falam, olha, lá na Europa, os caras dão um porte físico pro jogador. Aí chega aos 25 anos, acabou a carreira do jogador. Não é isso? É uma irresponsabilidade o que eles estão fazendo na Europa. Essa é a realidade. Daqui a pouco o Neymar vai para a Europa, eles vão fazer isso e vão acabar com a carreira. Eu lembro quando o Internacional, daquela fatídica viagem aos Emirados Árabes, eu lembro que antes do jogo com o Mazembe, o Inter ainda estava lá, coisa e tal, eu vi um comentário de um dirigente do Inter, foi o próprio Fernando Carvalho. Ele disse o seguinte: é impressionante o tamanho dos jogadores da Inter de Milão. Os grandes do Inter ficavam pequenos perto dos jogadores da Inter de Milão. A Europa está valorizando muito o jogador grande. No entanto, levou Oscar, levou Lucas, que são jogadores de estatura normal. Leves. E aí eu vou concordar com você. O medo que eu tenho é que eles vão entupir o Oscar e o Lucas de exercício, músculo. E aí cadê a agilidade? Cadê a cintura? Cadê a velocidade? E é um risco que corre o Bernard. Eu não tenho medo contra a velocidade, contra a agilidade. O problema é o jogador ficar, digamos assim, indisponível para o futebol em certa idade por causa do excesso de preparação física que compromete as articulações, né? Compromete os joelhos. O Pato está todo arrebentado nas articulações. O Ronaldo veio de lá, que era um caco, né? O Nilmar.
Nilmar, a gente lembra que Nilmar aconteceu a mesma o Nilmar coisa, não teve é problemas verdade. nem no Inter nem no Corinthians. Os problemas dele vieram da Europa. Então não existem verdades absolutas assim, Não. né? Que a gente fala. Essa que é a questão. Lá na Europa eles transformam o jogador. O jogador fica grande, fica um É. gorila. E aí sim está preparado para o futebol. Não sei se É que eles verdade. partem do seguinte princípio, de que se todo time de futebol for composto por gorilas, os melhores gorilas ganham. Então, assim, eles não querem que o Pato jogue até os 35 anos. Eles querem alargar o Pato, como alargaram. Vamos concordar aqui de que o Pato está completamente diferente de quando ele saiu aqui do Inter. Mas ele saiu daqui com 17 anos. Sim, também. alargaram. Não, mas vamos ver, o Anderson, por exemplo, que também saiu daqui menino, está bem mais largo. Né? Então, eles alargaram esses jogadores e querem esses jogadores, talvez, aí indo ao encontro da sua tese, até 25, 26, 27 anos. Depois eles vendem, recuperam parte do que investiram e parte para outro. Vem aqui e pega outro menino de 20. Me parece que esse é o conceito, embora alguns clubes espanhóis, notadamente o Barcelona, estão fazendo o que o clube europeu não gosta de fazer, que é investir na base, né? O Barcelona está com uma base fortíssima hoje. O Messi ficou no banco Fortíssimo. no último jogo e Falando em era base, 5-0 ao natural. Ao Falando em natural, base, tudo eu não garoto. posso deixar passar, né? O Grêmio perdeu pro Espigão de Rondônia essa semana, né? Não, é de se De questionar 2 a o que está sendo feito de... Não, sem corneta. É de se questionar o que está sendo feito de equivocado ao ponto de o Grêmio ter uma categoria de base onde tem um investimento grande e perder para um clube que deve ter não deve ter investimento na categoria. Mas o Mabilha vinha bem. Vinha eu não sei o bem, que aconteceu. É por isso que eu tô Mas dizendo, ele essas já categorias de Teve base, às 2 vezes, jogadores expulsos, elas Não sei surpreendem. nem quando é que se estava 2-0 já quando foram expulsos. O mas- jogo não passou, né? Sim, mas a Argentina perdeu para o Chile agora no Sub-20, com o Chile com 9 em campo. Perdeu de 1-0. Não, tudo bem, mas é diferente, né? O campeonato é na Argentina. Não, é que ocorre, não se sabe, a gente não o viu o jogo. Espigão de Rondônia não dá, né? Não dá. Não dá. O Espigão de 29 Rondônia. É inexplicável. mil pessoas, 29 mil habitantes tem na cidade lá. É uma É coisa que não tem inadmissível. como tu. É inadmissível. como tu Não, 29 contornar, mil né? pegou os... A impressão é que o Gotem pegou os guri da região. Mas se também o botou no Espigão ônibus fez a e levou partida pra da jogar vida o- dele. Né? É, provavelmente. O Espigão fez a partida, vai virar DVD. Mas e aí, quando fizer a partida da vida, a gente vai perder pra todo mundo. Então, nós Não é perdemos. isso, não é isso. Agora, o gancho das E esses categorias de guri, base... ô, Vitor Saider, esses meninos aí, alguns deles devem jogar o Campeonato Gaúcho, né? Porque o Grêmio vai ficar com o time principal só na Libertadores. Então o Léo Gago, o Erley, talvez esses dois sejam exceções, porque estão suspensos na Libertadores, vão fortalecer o time do... É o filho do Lopes que vai treinar o Grêmio. O Emerson e o Roger vão para Alguns aqui, meninos né? já subiram, né? Eu acho que nem estão na Outros Copa já São subiram, Paulo. exatamente. Não, mas assim, o Tinga, ó, por exemplo, lateral Não, mas direito. assim, mas esse time do Grêmio que o Mabilha está dirigindo lá na Copinha não é o Sub-20. mas não é a base que vai jogar aqui o Campeonato Gaúcho quando Vai o misturar, Grêmio- é o que eu tô dizendo, vai mesclar. Não, mas não é com esse, é com os outros que estão treinando aqui, porque o Grêmio Não. Não, A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o torneio mais importante da categoria de base. A categoria de base ela se molda no calendário da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os contratos que se fazem com os clubes o jogador tem que ficar 1 ano e meio porque tem que jogar uma Copa São Paulo. Ou seja, a competição mais importante é a Copa São Paulo. Sim, mas alguém disse o contrário aqui, meu querido Não. Pedro Afonso? O Gustavo está dizendo que ficou Eu um dos acho que- principais ó, jogadores. Não, aqui. ele está dizendo que ele acha que... Eu entendi isso. Não, o o Gustavo time, tá esse dizendo. O time que tá na lá não Copinha vai jogar o gauchão. Não é o time que vai jogar o Não, Gauchão. não é o time, mas alguns jogadores, foi o que eu Alguns disse. Não, mas se os aproveitaram. principais Sim, estão lá, é alguns, isso que eu tô dizendo. Os principais estão, a não Os ser os que principais subiram, jogadores da base do Grêmio a não estão ser no os que Júnior. subiram Mas pro- tem alguns que estão aqui com o Luxemburgo. Sim. Exemplo, acabei de dizer, Tinga. o Vocês têm que ouvir o que eu tô falando, estou dando uma informação. Tem vários jogadores que poderiam estar na Copa São Paulo que estão aqui. Vários não vou dizer, mas alguns. E outros jogadores que são lá do Mabilha serão aproveitados. O Grêmio não tem outra coisa a fazer. Porque os que estão na Libertadores, os que vão disputar a Libertadores, claro que ele vai dar uma mesclada. O Marcelo Groi, se não for embora do Grêmio, se eu fosse o Marcelo Groi, eu ia embora. Ele tá Não estou fazendo onda, marimbondo, eu ia embora. Ele tá cuspindo Se eu fiz um marimbondo. campeonato, agora eu já estou até mudando de assunto. Mas de qualquer maneira, o Marcelo Groi seria o goleiro do Campeonato Gaúcho, né? Porque o goleiro não adianta, se o Dida é o titular, vai ficar o outro E joga é no o campeonato. goleiro da base. O Léo Gago, que está suspenso, o Erley, que está suspenso, são caras que devem jogar. Ou esses Groli da vida que estão aí. Deve ter mais aí, o Tinga, o lateral direito, o Alex Telles deve jogar. Se for o único lateral esquerdo do Grêmio, também não joga. O Campeonato Gaúcho. Aí vão ter que improvisar alguém na lateral esquerda Alex ali. Telles é o titular do Grêmio. Do titular do Grêmio, em Tem princípio. O Alex Telles vai subir.
É o que eu tô dizendo. Não, vai subir, não, ele tá treinando, ele é o titular hoje. O Alex Telles não era do Juventude? Era? Sim, eu vejo Juventude. Mas aí estão colocando uma responsabilidade em cima do Alex Telles, né? No início da carreira do menino, recém chegou no Grêmio. Botar o menino junior. O que tu vai fazer? Não, mas aí... Mas que eu digo só assim... se tu botar o Tony na direita e o Pará na esquerda. Mas, Vidarte, o início da temporada sempre tem esses mitos. Aí começam a bater no nome na imprensa. Alex Telles, Alex Telles. Aí a torcida começa a falar Alex Telles. Aí, de repente, no primeiro jogo não corresponde. Não era tudo isso. Agora acho uma sacanagem. O Marcelo Groi foi retirado do gol por um colunista esportivo aí. Carteiraço. Um colunista esportivo aí já... E voltando, o Marcelo Groi da base. Pé na cova. E aí, voltando para essa questão da base, a UEFA já desde o ano passado vem orientando as federações e os clubes, naquela coisa do chamado fair play financeiro. Eles estão dizendo o seguinte, que a melhor forma agora de tentar reduzir o rombo dos clubes é eles investirem fortemente nas categorias de base. E aí os exemplos que eles levantam lá, que os países que têm melhor formação da base em toda a Europa é França, Holanda e Croácia. Ou seja, vem países, os clubes de futebol de lá, eles vêm trabalhando em formação de jogador. Ou seja, para tentar diminuir esse rombo de comprar aquilo que é formado. Ou seja, formado fora da Europa. Ou seja, então a categoria de base... ela tem que ser vista pelos dois clubes aqui assim, olha, como é a nossa principal fonte para poder competir, fazendo o gancho, com o Rio São Paulo, na medida em que lá eles vão ter o dinheiro. Tu sabe que ontem o Marco Antônio Souza falou aqui que há que se repensar isso, ou pelo menos se refletir a respeito desse assunto, porque depois da circunstância aí da mudança da lei, ele ficou na dúvida, estou aqui falando muito reduzidamente como é que ele se expressou, né? Mas ficou na dúvida até que ponto é válido isso, que retorno da base nos últimos 10 anos, depois da mudança da lei, né? Que o investimento, ele acredita que é maior do que o retorno da vinda de alguns jogadores da base de Grêmio Internacional. Ou seja, tu gastas mais do que tu recebe. O Inter nos últimos 10 anos vendeu 480 milhões de reais. Qual é o custo mensal de uma categoria de base? Mensal. Então são 12 milhões anuais. Mas são mais de 200 jogadores. No caso Eduardo, tu vai citar mais o Lucas. O próprio Cássio, que foi falado aqui. Tá ligado o microfone dele? O Cássio foi vendido por R$1 milhão. O Cássio foi vendido por R$1 milhão. Mas tá mal esse teu microfone aí. Então vem pra cá, ó, Nilo. Eu até discordo dessa visão do Marco. Acho que até o investimento que é feito na categoria de base é pouco. Deveria se investir mais. Eu falo pelo Grêmio até. Não sei como é que está lá no Inter, né? Mas pelo Grêmio, eu acho que o Grêmio deveria investir muito mais nas categorias de base. Tanto é que o resultado do Grêmio nas categorias de base tem sido... É que eu tenho um dado, por exemplo, para falar sobre a categoria de base do Grêmio. Vocês têm dados de grana? Sim. De grana é o que eu te falei. O Grêmio, o custo... Tu investe no menino desde... Não é a base só o júnior. Não. Tu investe em milhares de meninos desde os 10, 12 anos. As categorias de base do Grêmio têm um custo mensal de R$1 milhão. Todas as categorias? As categorias de base, exatamente. O que acontece nas categorias de base do Grêmio, e muito provavelmente no Inter, está acontecendo agora. Tu acabou de falar, o Marcelo Groi está sendo tirado do time. Entendeu? Que é da categoria de base. Aí tu olha assim, um exemplo, o Internacional está contratando um lateral direito, ou contratou um lateral direito, sem dar a mínima chance e possibilidade do menino esse vir que jogar. E ontem eu estava vendo o jogo do Inter contra o Esportivo e o comentarista estava dizendo que a característica de jogo do Vink é muito parecido com a característica de futebol desse lateral que está vindo. Ou seja, não se aposta na base. E um dado que eu posso te dar, assim, é exatamente da categoria de base do Grêmio. Eu tenho um atleta que eu conheço que joga na categoria de base do Grêmio. Há uns 10 anos ele joga na escolinha e ele é o único menino que está jogando há 10 anos na escolinha do Grêmio. Não tem hoje do lado dele nenhum colega que ele, quando entrou, joga com ele. Aí eu te pergunto, jogam 200, 300 atletas, tu acha que desses 10 anos nenhum prestou? Não apareceu nada que prestasse para todo mundo ser dispensado. Então, o que existe e deve existir é uma grande reformulação de aproveitamento. A gente tem a mania, às vezes, de valorizar muito o que vem de fora e não valorizar o que a gente tem aqui dentro. Tu pega jogadores assim, ó,
contratar lateral direito, lateral esquerdo, acho que o Abílio, né, que dizia, né, do Internacional, né, lateral direito, lateral esquerdo não se forma, não se contrata. Aí tu vê, nós não temos lateral direito, não temos lateral esquerdo, não tem ninguém. O Inter agora está na dependência de contratar um lateral direito, mandou o Ney, não tem ninguém. E vai ficar na lateral esquerda com quem? Então vocês estão concordando, teoricamente, ou de uma forma grosseira, assim, do que disse o Dr. Marco Antônio Souza. Não, se o Grêmio está contratando jogadores, e o Inter também, para posições onde poderia ter vindo alguém da base e não tem ninguém... Porque na base não existe um trabalho de aproveitamento... Mas aí tu aplica 12 milhões anuais no Grêmio, 12, tu está dizendo, no Internacional deve ser mais. Porque o Internacional pega e traz jogadores. Devem ser 12 não contrata de jogadores custo fixo. Hein? São 12 de custo fixo. Como é que funcionam os contratos da base? Não, porque eles investem em compra de jogadores. Vamos dar um exemplo. 17, com 16 anos. Um jogador, Vidarte, com uma venda, ele paga isso e sobra muito dinheiro. É só tu pegar por quanto foi vendido. Não sei. Como é que são os contratos hoje da base? Por exemplo, tem um craque de 16 anos no Criciúma. Como é que o Inter faz? Então empresta por 2 anos, aí no primeiro ano, se o Internacional quiser contratar, paga um caminhão de dinheiro por 50% do jogador, R$500 mil, que é um caminhão para um jogador da base. Isso. Então são vários jogadores com esse tipo de contrato. Então tem um custo aí, além desses 12 milhões, deve ter mais 7 milhões que se investe em contratação de jogador de base. Mas é que Vidarte, assim, ó, a discordância no sentido de que não é porque está sendo feito um trabalho, talvez com equívocos e que não está sendo atingido aquele resultado esperado, que nós temos que acabar com o investimento. Não, nós temos que avaliar o que está sendo feito de errado, corrigirmos e até aumentar o investimento, se necessário, né? O Biasotto ficou na base do Grêmio? Não. Mas essa questão do Dida e Marcelo Groi é isso. Ou seja, no momento em que o jogador se afirma, e como um goleiro para lá de razoável, acho o Marcelo Groi um bom goleiro. Não é um não craque. É, mas é um bom goleiro. Fazer... eu fico pensando o seguinte, que crise pode dar se no primeiro jogo há uma falha do Dida, por exemplo, ou se houver agora uma falha do Marcelo Groi. Porque foi jogada para a torcida do Grêmio, foi jogada, ou seja, para a nação, um dilema. Né? Ou seja, qualquer coisa que acontecer agora vai ser uma desgraça. Para qualquer um dos goleiros. Para qualquer um dos goleiros. Bem complicado. Só que é para pior... Faltou sensibilidade, eu acho. Pior para o Marcelo Groi. Porque o Dida é fim de carreira. Ele não tem mais o... Mas o Luxemburgo não confia no Groi, né? Isso aí ele já demonstrou agora. Com essa contratação do Dida, ele disse... Só que quando o Vitor saiu e o Groi entrou, o Groi estava jogando melhor do que o Vitor. Tá, mas assim, isso é um direito que nós temos que dar ao treinador também. Porque é discutível, realmente. Nem todo mundo acha o Marcelo Groi. Eu não acho o Marcelo Groi. Pra mim tá escancarado um goleiro suficientemente bom pro Grêmio. Eu acho que ele não é suficientemente bom pro Grêmio, apesar de ser um goleiro bom, razoável. E o Dida é um goleiro que a gente também tem que discutir. Alguns acham que é uma contratação equivocada, outros acham que não, ele fez um bom ano na Portuguesa, um goleiro com experiência, tem que investir. Então o Luxemburgo está botando, como se diz na política, na sua cota pessoal. Tu achas que ele fez pessoal, um bom ano na Portuguesa? A Portuguesa foi uma das das equipes quase rebaixadas. Falhou em muitos jogos. Por que ele fez um bom ano? Não estou entendendo qual é a interpretação. Falhou Só pode ser carteiraço do treinador em cima de um cara que realmente foi um grande goleiro. Então nós vamos chegar à conclusão que ele está prejudicando o Grêmio, porque isso é tão óbvio que o Groi tem que ser mantido. Na minha opinião é óbvio. A minha opinião é óbvio. Para o Grêmio tomar gol mesmo. Na minha opinião é óbvio que o Marcelo Groi tem que ser o titular. Agora que o Luxemburgo está agindo de má fé, também acho que não. Não acho que é má fé. Ele está botando um cara que é amigo dele. Ele acha que mas com certeza o Luxemburgo é um equívoco. Conhece futebol. Eu também considero um equívoco. É um equívoco. Considero um equívoco. Não pode... Não, de má fé eu nunca. Eu disse que era má fé. Não, eu disse que é carteiraço. É amigo dele, eu sou amigo do homem. Jogou com ele, eu acho que no Cruzeiro, depois jogou na seleção brasileira. Vamos torcer para que dê certo. Vamos tomara. Que tudo transcorra da melhor forma, né? Mas a avaliação que eu faço... Qual é o critério que ele pode ter se utilizado? A experiência? É isso? É o que ele tem batido, né? A altura, a envergadura? Não. Porque pega pênalti? Qual é o critério? Não, mas a questão, Vidarte, a questão toda é o seguinte, não dá para deixar passar em branco assim, ó, aqui. Essa história toda houve uma sedução em função de um cronista na cidade que começou a pegar no pé do goleiro. Isso, inicia nisso aí. Ou seja, então aí sim, o nosso estado em matéria de avaliação de futebol, né, desse ponto de vista, a ponto da direção do Grêmio sucumbir a uma voz forte,
né? Aí é complicado. Eu acho que esse é o problema. A gente deveria estar avaliando isso. Até que ponto, né, um profissional da mídia faz um estardalhaço e sucumbe à direção do Grêmio. E esse colunista jantou com o presidente esses tempos. Não, um tempo atrás. Eles são amigos. São amigos. Sim. Eu não acho que o Gross mereça também toda essa... tem que ser... Claro que o Dida não é um goleiro que de repente possa substituir, mas também não é... Eu achava que o Vitor era mais goleiro que o Gross. Até porque o problema do Grêmio... Eu também acho. Era, mas não Também estava acho. sendo. Ele Não, é eu não mais sei, goleiro. eu mas acho não que Devia tava estar fazendo sendo. análise, mas E o o Vitor problema do falhou Grêmio... bastante no Atlético. Falhou bastante. O problema do Grêmio o ano passado não foi o sistema defensivo, salvo o melhor juízo. Né? O A Grêmio defesa foi uma das menos vazadas. o problema do Grêmio foi no sistema ofensivo. Eu posso olhar isso aqui para você. Eu acho que apesar de necessitarmos de zagueiro Não, que, isso que tudo bem. chegada. Tudo O bem, problema o do Grêmio Grêmio não foi em tem. jogos É que- pontuais onde é o que sistema quando- defensivo falhou. É que quando a gente foi fala isso? que um time tem uma espinha, que é um goleiro, um zagueiro, um meio e um atacante, um centroavante, né? Ou seja, tu olha essa espinha e tu olha aquilo que o time produziu, ou seja, do ponto de vista defensivo, e aí se inclui, faz uma análise do goleiro, o Grêmio não foi mal. Não, nas Né? decisões foi mal, né? Faltaram gols. Tomou 3 gols do Milionários no segundo tempo, tomou 2 gols mas do aquele Palmeiras. Olha aqui, ó. No último, Olha aqui o jogo Grêmio, lá olha aqui foi o Grêmio, crime, olha né? só para ficar com algum substantivo também. O Grêmio teve a defesa menos vazada ao lado do time campeão brasileiro, 33 gols contra. O Grêmio foi, junto com o Fluminense, o time de menor... E o Atlético Mineiro, que foi o segundo, de 37. E vê o ataque. Como é que é? O Atlético Mineiro foi o segundo, tomou 37 gols. O Fluminense, o primeiro, tomou 33 e o Grêmio, o terceiro, 33 pontos. Os outros, todos tomaram mais gols. Tá, Vidarte, agora vê o ataque. Como é que foi o Grêmio O do ponto de ataque vista do Grêmio não fez Até 56 gols. Saldo 38. O mesmo saldo do time campeão. Sim, não, mas o ataque, quantos gols fez? Assim, qual é a relação? 56 tem aqui. Sim, E mas os o Fluminense fez Fluminense 61. E o Atlético Mineiro fez quantos 64. gols? 64. O Atlético fez mais gol que o Grêmio. Em cima do que o Alvin comentou aqui, que o Grêmio falhou nas decisões, e aí eu acredito isso ao treinador. E não aos jogadores pontualmente, ou ao sistema defensivo, ou até o ataque. Não, acredito isso única e exclusivamente Na hora das ao decisões, treinador. Na conta do o Luxemburgo. jogo contra, Na conta do na hora do Luxemburgo. jogo contra o Palmeiras, contra o Milionários, Contra o no São- Grenal, contra o contra o São São Paulo, ele conseguiu os jogos reverter. decisivos do Grêmio, ele quis inventar e... Só com um atacante. Exatamente. E Perdendo, aí que o perdendo Grêmio perdeu. jogadas pelas laterais, tentando afunilar o jogo. Então, acredito isso muito ao Luxemburgo. Agora, um grande amigo meu que trabalha hoje na Folha de São Paulo, ele disse uma coisa muito engraçada quando o Luxemburgo veio pra cá e continua. A paixão da imprensa gaúcha pelo Luxemburgo é uma babação de ovo. Porque o Luxemburgo... E eu vou falar, principalmente na Rádio Gaúcha, também um pouco na Bandeirantes, é uma... os jornalistas têm assim, o Luxemburgo é um grande mito que está em Porto Alegre, um grande ídolo que está em Porto Alegre. É ídolo deles, repórter, ídolo né? deles, não concordo. Porque realmente é um cara que tem história, né? Não dá pra negar isso. Ele não é meu ídolo, mas... eu acho que tem que ser Na hora Mas me da- parece na que o hora da Luxemburgo está entrevista, ele sabendo sabe ter um conduzir muito comportamento bem que isso vai- aí. É um de cada vez. Vocês dois falaram juntamente, aí ninguém ouviu nada. Vamos de novo. Nilo Lagoas. Não, é que o Luxemburgo, ele na hora da entrevista, ele é muito preparado, ele é muito Não sei se ele é matreiro. preparado, ele é meio... Não, ele é meio matreiro, charlatão, na minha ele é opinião. Não, mas matreiro, ele ele é fala uns negócios meio manhoso, de charlatãozão, ele sabe, não, ele é marqueteiro, matreiro, barato. ele sabe Eu acho que ele sabe como agradar falar. Agora, no claro. dia a dia lá, imagino o quê? Porque eu convivi com ele quando eu era repórter de campo e ele era técnico primeiro. Eu convivi com ele em vários times que ele treinou. E seleção brasileira, quando ele era da seleção brasileira, eu também era repórter. E aí eu me lembro que ele realmente, ele tem um contato diário com o repórter. Exatamente. Ele é envolvente, ele brinca, ele te chama pelo nome, ele te dá a mão, ele é muito gentil. Ele é um cara malandro. atento, é malandro. Isso aí que eu tô E dizendo. tem gente encantada com ele em Porto Alegre. Por causa disso, né? O cara chega pro um guri que tá começando a carreira, vê um cara que tem 60 e tantos anos, 60 e poucos deve ter o Luxemburgo, ganhou tudo, né, como treinador, ou quase tudo. Treinou o Real Madrid, treinou a seleção brasileira. Aí o cara chega aí, ô fulaninho, chama pelo nome e sobrenome, ele é malandro, Tem me ele chamado sabe. muita Aí coisa. o guri já, porra, o cara me chamou pelo nome, eu já fui guri, eu sei que isso aí influencia. Pô, o cara me chamou pelo nome, que cara do peru. Aí isso ele vai. vai no programa do repórter. Aí cita o nome da rádio, diz o nome do apresentador. Ele é preparado, cara, nesse aspecto. Ele fala aquilo que tu quer escutar. E eu acho que o torcedor do Grêmio é menos próximo do Luxemburgo hoje do que a imprensa esportiva gaúcha.
O torcedor do Grêmio... Eu acho que o torcedor do Grêmio gosta dele. Não, eu acho que essa crítica se faz, que ele falhou nas decisões. Eu acho que os gremistas fazem. De cada vez, de novo. Como é que é? Não, Nilo. Desculpa. Ou um dos dois fala. Não, vou falar então. Eu acho que essa crítica o torcedor do Grêmio faz, que o Luxemburgo falhou decisivamente nos pontos cruciais do campeonato, que a imprensa, de repente a imprensa tem uma leitura. Eu escutei o Davi Coimbra dizer isso no sala de redação. Um torcedor mandou uma carta e disse, mas o Luxemburgo falhou. Ele disse, não, mas a gente tem que ver que o Luxemburgo pegou o Grêmio, todo mundo achava que o Grêmio ia ser rebaixado, que não é verdade, né? O Grêmio nunca teve perto de ser rebaixado ano passado com aquele time. Fez contratações caras, inclusive, ano passado. E tem que ver que o Luxemburgo modificou, e é uma vitória ele ter levado, porque a meta dele era levar o Grêmio para a Copa Libertadores, e ele atingiu esta meta. Pô, então se a meta for levar para a Sul-Americana, tá valendo. Conquistou uma vaga ano passado. Agora, assim, um dos grandes méritos, eu falei dos defeitos do Luxemburgo, um dos grandes méritos do Luxemburgo é que ele sabe lidar com os boleiros. Sim. Porque se tu colocar... Com a imprensa e com os boleiros. Se tu colocar isso, qualquer outro treinador ali, com aqueles jogadores que o Grêmio tem hoje, eu não sei se segura a barca. É muito complicado tu lidar com aqueles jogadores ali que o Grêmio tem, naquele plantel. Era ele o técnico quando o Vitor foi embora e escalaram o Marcelo Groi? Sim. Era ele? Era ele. Sim, ele chegou em fevereiro, né? Por exemplo, o Caio Júnior, sem demérito pro Caio Júnior, que foi o treinador lá no início do ano, mas o Caio Júnior não segurava esse plantel de jogadores nunca. Assim como outros treinadores. Há muita controvérsia também. Méritos, Há muita controvérsia sobre quem pensou esse time do Grêmio, quem pensou em Elano, quem pensou em Zé Roberto. Uns dizem que foi o Luxemburgo, que o Luxemburgo tratava o Pelaipe apenas como se fosse um secretário, um cara, né, um assessor dele, e que ele aqui dava a voz. Outros dizem que era o Pelaipe que fazia isso e que o Luxemburgo se dobrava. Ou os dois se associaram. Que os dois brigaram várias vezes ou se associaram. Acho que era mais um trabalho de parceria entre os dois. Parceria. Até porque quando veio o Fábio Aurélio e o Zé Roberto, né, isso aí foi trabalho do Luxemburgo. Agora, o Luxemburgo é muito midiático também. Mas essa decisão de vender o Vitor, eu vou te interromper, sim, porque é o assunto do momento. Ela foi só do Pelaipe, o Luxemburgo não concordou, então? Isso eu não sei. Que se ele participou dessa decisão e hoje ele tira o goleiro que ele mesmo votou para tirar o... Né, para trocar, para o Grêmio fazer caixa, né, com o Vitor. O Grêmio ganhou uma grana com o Vitor. E trouxe o zagueiro, né? O Erlen. Garantiu o zagueiro. Então, aí agora no início do ano, o primeiro ato do Luxemburgo é tirar o goleiro que... do torcedor, o goleiro nunca teve qualquer tipo de restrição, só do Santana. Se tu abrires aqui, fizeres uma enquete, o torcedor do Grêmio simpatiza. Mas aí eu vou ter que dizer outra coisa. O Groi, antes de assumir a titularidade no Grêmio, houve uma campanha quase unânime também na imprensa do Rio Grande do Sul, dizendo que não, que foi a coisa mais correta que teve foi o Vitor ir embora, porque o Groi estava preparadíssimo para assumir o gol do Grêmio. Mas isso antes. Aí parece que já estava o conceito pronto. E durante o Campeonato Brasileiro e as decisões da Sul-Americana, o Marcelo Groi não se mostrou suficientemente preparado para aquela expectativa que havia sido criado. Essa é a minha opinião, e parece que de outros, como o Vanderlei Luxemburgo e o Paulo Santana, que a gente estava comentando aqui. Mas eu recebi uma mensagem aqui de um ouvinte, aqui, Luciano Medeiros, que disse que o Fábio Aurélio, que a gente estava comentando, é muito parecido com o gramado da Arena do Grêmio, né? Que os dois nem foram utilizados ainda e já estão sendo poupados, né? O Fábio Aurélio, lateral esquerdo do Grêmio, comparado ao gramado da... como flauta eu vou aceitar, porque o Grêmio teve 2 jogos lá, né? Sim. 2 jogos. Então, voltando à questão da mídia, assim, ó. E os operários voltaram da greve? Mas isso faz parte. Os operários, inclusive, eles estão ganhando pouco mesmo, tem que fazer greve mesmo, tá certo, não pode, é quase um regime de escravidão. Isso que fazem com parte do operariado, isso no Brasil inteiro. Sim. Trazem pessoas do Nordeste. Carlos Eduardo fechou com o Flamengo. O Inter estava afim, o Fluminense também, ele fechou com o Flamengo, segundo o Globo Esporte. O Inter não estava afim, nem o Grêmio. Eles estavam... Me disse o Jorge Machado, só se ele estava fazendo isso para valorizar. O Jorge Machado é empresário, né? Empresário até do Rote, né? Então... Estou te dando a fonte só para dizer que eu não estou inventando isso. Ele falou mas que o Carlos Eduardo tinha... É que dentro do Internacional, nenhuma voz chegou a externar que queriam o Carlos Eduardo, só isso. Às vezes o empresário quer vender. Não, o Internacional queria o Carlos Eduardo. Tu tem essa informação?
Eu não tenho a informação. Eu tenho a informação. Eu tenho a informação e dei a fonte. Quem me disse Só que o Inter queria o jogador é o Jorge Machado. Aí eu perguntei, e o Grêmio quer? Se não. O Grêmio não quer. O Grêmio não quer. Quem quer o Carlos Eduardo é o Flamengo, o Fluminense e o Inter. Palavra de digo mais, aquele vídeo do Carlos Eduardo prejudicou a contratação dele pelo Inter. Aquele vídeo dizendo que era gremista, cantando as músicas do Grêmio. Porque houve uma pressão em cima da presidência em relação às torcidas organizadas. Os torcedores organizados, vai contratar o cara é gremista e tal. Houve isso. E essa informação é do gabinete da presidência. Do gabinete da presidência. É o do presidente. O Vidarte já começou a matutar ali quem é quem. Então a informação é do presidente. Só pode ser do presidente, porque ali no Internacional só tem uma pessoa que manda. Então, o Marcelo Medeiros não manda nada? Olha, Vidarte, estamos... E César Souto de Moura não manda nada? O Internacional iniciou uma nova... A política do Internacional deu uma guinada e fez, inclusive, eu vou te dar um pequeno fato que para mim foi interessante. Assim, na posse do Luigi, o Internacional retomou como seu lema o Clube do Povo. Ou seja, estava lá Esporte Clube Internacional, etc. E acabou com aquele jargão que particularmente eu não gostava, que é o campeão de tudo. Achava um jargão arrogante, inclusive um jargão que faz com que o clube não fique focado eternamente na conquista de novas coisas. Então voltou o Clube do Povo. Vi também que nessa nova diretoria do Luigi é uma diretoria mais fechada, no sentido de que, ficaram ali com ele só aqueles que eram do movimento dele, bem antigo, né? O fato do Marcelo Medeiros, né, e do César Souto de Moura estarem no futebol, isso é um fato novo, importante, que mostra, talvez, que essa política do Internacional comece a distensionar e esse ano seja retrabalhado novas articulações políticas. Vai ter uma eleição agora em março do Conselho Deliberativo, né, e isso o Internacional vai dar uma mudada e deu uma mudada. Eu não estou dizendo que... Agora, o poder ainda é concentrado no presidente. E esse é um grande problema dos dois clubes aqui do Rio Grande do Sul. Enquanto houver esse presidencialismo extremo, né, enquanto houver uma quantidade muito grande de dirigentes, conselheiros, que poderiam estar trabalhando em prol do clube, ou seja, não estão por questões políticas, de desavença política, nós vamos continuar assim, com esse critério quase único. O presidente mandou, compra. O presidente mandou, vende. É isso que está errado. Agora, voltando de um conselho de administração, completamente governança corporativa, os clubes têm que se modernizar. Acho que tem muita gente para trabalhar na situação, na oposição. Eu também vejo com um certo grau de loucura os 13, entre aspas, movimentos do Internacional, os 14 movimentos do Grêmio. Acho que isso é uma demasia, e essa demasia ela é corrigida, ela só vai ser corrigida no momento em que os clubes abrirem de uma forma orgânica, né, inteligente, que todos possam participar de alguma forma. Né? E isso pode ser feito, tem modelos já utilizados nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, de empresas que trabalham com esse conceito. Mas isso é uma outra coisa. Eu só queria voltar para uma questão... Temos 3 minutos. A questão da mídia do Luxemburgo. Assim, não foi à toa assim, que nos 2 Grenais o Luxemburgo apareceu bastante. Primeiro, ele brigou com Gandula. Né? E segundo, aquela coisa dele chegar, dele invadir o campo, que o que ele fez foi invadir o campo para dizer que ele era uma pessoa maravilhosa, que ele estava invadindo o campo para acalmar. Não pode, não é a tarefa dele. Ou seja, ele é tão arrogante nesse sentido e tão midiático nesse sentido que ele se dá o direito de invadir campo, ou se dá o direito de ir lá e bater boca com... Ele pode. E isso, assim, isso às vezes retira do campo do jogo aquele olhar que a torcida tem que ter sobre como é que taticamente o time está se comportando. E eu digo mais, às vezes o exemplo que um treinador dá ali na beira do gramado, isso contamina o clube, contamina o time também. E o clube que a gente deu no Luxemburgo hoje aqui. E Vitor, e não por acaso, nesse Grenal que ele foi em direção a Gandula, nós perdemos a partir daquele momento.
E não por acaso, no último Grenal no Olímpico, nós deixamos de ganhar o Grenal a partir daquele momento, da invasão do Luxemburgo. Tá certo? Tá perfeito, né? Só quero dar uma outra informação aqui, né? Porque essa informação do Carlos Eduardo, eu tenho a fonte que eu citei, né? Do Jorge Machado. O Pedro Alfonsin citou a sua fonte, que é o presidente do Internacional, mas agora surge aqui a central do mercado, não sei qual do site está correto, dizendo que o Santos também está nessa briga. Carlos Eduardo fica entre Flamengo e Santos. Bom, eu tenho a informação de que o Carlos Eduardo estaria entre Flamengo, Fluminense e Inter. Agora apareceu o Santos. E tem um site que diz que o Carlos Eduardo está fechado com o Flamengo, que será anunciado segunda-feira. Fica no ar, então, essa dúvida aí. Não quer dizer que ele está 100% no Flamengo. São notícias que surgem na internet e a internet aceita tudo, né? Hoje todo mundo é repórter, todo mundo dá notícia, todo mundo fala, todo mundo opina. Acho legal, eu não tenho medo disso. Ah, mas eu só quero dizer que às vezes a gente está lendo aqui algo que é invencionice. É que o Pelaipe já queria o Carlos Eduardo no Grêmio. É verdade. E é muito próximo desde o ano passado. Desde o ano passado. Então aí tem uma... Acabou o nosso tempo, meu querido Pedro Alfonsin. Muito obrigado pela participação. Grande final de semana. Eu nem tinha escutado ainda a segunda música selecionada pelo maestro Batatinha. Quem é que está cantando aí, ô Vitor Saidelis? Tu que sabe tudo de música. Wonderful World. Louis Armstrong. Inclusive essa música também faz parte da trilha sonora do Madagascar, aquele desenho animado. Muito legal de se ver, por sinal. Nilo Lagoas, volte outras vezes aqui na Pampa. Obrigado. Obrigado, do Grêmio meu. Independente, do presidente Eduardo Magriço. Cláudio Medeiros, do Grêmio do Prata, muito obrigado também. Um abraço para o pessoal do Grêmio do Prata. Sucesso aí. Eu gosto muito desse movimento. Aliás, eu gosto do Grêmio Independente também. E 23 graus, 2 décimos a temperatura. Gosta, hein? Que é de oposição. Eu gosto de uma oposição. Acho que nós não podemos viver sem oposição, né? Isso faz que a situação fique sempre atenta. Eduardinho, um grande abraço. Bom final de semana, garoto. Obrigado, Batata. É o Marley Barcelos que veio aí, não é? A gente volta segunda às 8 horas. Tchau.